Você acha que a Copa do Mundo é só futebol? Não é. A Copa é um espelho. Ela mostra o que existe dentro de um povo, dentro de uma família, dentro de uma nação e principalmente dentro de cada um de nós. Quando a bola rola, muita gente não está apenas torcendo por um time, está tentando pertencer a um grupo. A Copa do Mundo tem um fenômeno muito mais interessante para o universo psicanalítico. Ela desperta identificação. De repente, pessoas que nem acompanham futebol durante o ano param diante da televisão, vestem a camisa, pintam o rosto, gritam, choram, sofrem e comemoram como se estivessem dentro do campo. Mas a pergunta é, por que isso mexe tanto com a gente? Porque o futebol, nesse contexto, toca em algo muito primitivo, o desejo de pertencimento. O ser humano quer fazer parte de algo maior. Ele quer sentir que não está sozinho. Ele quer olhar para o lado e dizer, nós estamos juntos. E a Copa entrega exatamente isso. Ela cria um nós. Nós contra eles. Nossa seleção contra a seleção do outro. É a nossa bandeira, a nossa história, a nossa esperança. E aí, a psicanálise nos ajuda a enxergar algo muito profundo. Muitas vezes o sujeito se agarra a um grupo porque não sabe sustentar quem ele é sozinho. A pessoa se sente frágil individualmente, mas quando está no meio da multidão, ela se sente forte. Ela grita o que sozinha não teria coragem de dizer. Ela vibra com uma potência que talvez não encontre na própria vida. Freud falava sobre como o indivíduo, quando entra nessa massa, pode se comportar de uma maneira diferente na sua vida privada. Na multidão, a pessoa se autoriza, ela se exalta, ela perde um pouco da censura, ela se deixa levar. E é por isso que a Copa mexe tanto com as emoções. Tem gente que chora por um gol, mas não consegue chorar pela sua própria dor. Tem gente que grita pela seleção, mas não consegue falar dentro de casa. Tem gente que defende o jogador com unhas e dentes, mas não consegue defender a sua própria história. Você percebe isso? Às vezes a emoção que aparece no futebol não nasceu no futebol. Ela só encontrou ali uma saída. A raiva contra o juiz pode ser uma raiva antiga contra injustiças que a pessoa acabou engolindo ao longo da vida. A decepção com a derrota pode tocar em perdas que nunca foram elaboradas. A idolatria por um jogador pode revelar a busca por uma figura de força, de sucesso e de reconhecimento. E existe outro ponto muito interessante, que é a forma como a gente transforma jogadores em heróis. Na Copa do Mundo, um jogador deixa de ser apenas um atleta. Ele vira um ídolo, símbolo de força, de superação, de sucesso, de potência e de vitória. E aí, muita gente deseja aquilo que gostaria de viver em si mesmo. A psicanálise chama isso de projeção, quando eu coloco no outro algo que também fala sobre mim. Às vezes eu admiro tanto a coragem de um jogador, porque me falta coragem para enfrentar o jogo da minha própria vida. Às vezes eu admiro tanto a disciplina dele, porque dentro de mim existe uma bagunça que eu não consigo organizar. Eu vibro tanto com a vitória dele, porque no fundo eu também estou sedento por uma vitória pessoal. Por isso, quando um jogador erra, muita gente não consegue lidar. A pessoa xinga, ataca, cancela, humilha. Mas por quê? Porque o herói caiu e quando o herói cai, ele nos lembra que nós também somos falhos. Por isso a idolatria ela é perigosa, porque ela tira do outro o lugar de humano e coloca o outro no lugar de salvador. E ninguém sustenta esse lugar por muito tempo. Nem um jogador, nem um líder, nem um pastor, nem um padre, nem um terapeuta, nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, ninguém. Quando você coloca alguém no lugar de salvador, cedo ou tarde essa pessoa vai te frustrar, porque todo ser humano tem limite. Pense em uma pessoa que vive uma vida apagada, sem voz, sem reconhecimento. Durante a Copa, ela veste a camisa, ela entra no grupo, ela comenta, ela discute, opina, ela sente parte, pertencente. Por alguns dias, ela deixa de ser invisível. E isso não é pequeno. A Copa oferece uma experiência simbólica de pertencimento, de identidade e de esperança. Só que existe um risco.
Quando a pessoa deposita toda a sua alegria, toda a sua autoestima e toda a sua esperança em algo externo, ela fica refém do resultado. Se ganha, ela se sente poderosa, mas se perde, desmorona. E isso também acontece fora do futebol. Tem gente que faz isso com relacionamento, com dinheiro, com igreja, trabalho, aparência ou até mesmo aprovação dos outros. A pessoa coloca fora dela aquilo que precisava ser construído por dentro. E talvez seja por isso que a Copa emociona tanto, porque lá no fundo todo mundo quer vencer alguma coisa. A seleção quer vencer o jogo, mas nós queremos vencer os nossos medos, nossos fracassos, rejeições, nossos traumas, nossas inseguranças. Nós queremos vencer as nossas histórias mal resolvidas. Quando a gente vê um jogador entrando em campo, carregando pressão, cobrança, expectativa, medo de falhar, então a gente acaba se identificando. Todo mundo tem o seu próprio campo de batalha. Tem gente jogando contra a ansiedade, contra a depressão, outros estão jogando tentando vencer a rejeição do pai, o abandono da mãe, outros estão jogando tentando vencer a culpa, o luto, o casamento destruído e a falta de propósito. Talvez uma das cenas mais fortes da Copa seja quando o Brasil perde. Exatamente, porque parece que não é uma derrota esportiva, é quase um luto coletivo. As pessoas ficam irritadas, desanimadas, algumas choram, outras procuram culpados. Quando eu era mais jovem, eu lembro que até um senhor infartou perto da minha casa quando o Brasil perdeu a Copa. Já pensou? E aí, gente, o juiz, o técnico, o jogador, a escalação, até o azar. Tudo isso, então, gente, revela uma coisa muito profunda. O ser humano tem dificuldade de lidar com a frustração, porque a derrota confronta a nossa fantasia de controle. A gente quer acreditar que se torceu bastante, se acreditou bastante, se vestiu a camisa certa, se fez a promessa certa, né, se repetiu XY de ritual, então tudo deveria ter dado certo. Mas a vida não funciona assim. E a Copa nos lembra disso de uma forma dolorosa. Nem sempre vence quem a gente ama, nem sempre vence quem faz muito esforço, nem sempre o seu esforço vai garantir o resultado. Nem sempre a expectativa vai se cumprir. Isso acontece no futebol, mas também acontece na vida. Você pode se dedicar a uma relação e ainda assim ser abandonado. Você pode trabalhar muito e ainda assim ser frustrado. Você pode amar alguém intensamente e ainda assim não ser correspondido. Você pode planejar tudo e ainda assim a vida, quem sabe, pode seguir um outro caminho. A derrota da seleção toca em algo que todos nós conhecemos, a dor de perder algo que desejamos muito. Mas a maturidade emocional aparece também exatamente aí. Não quando tudo dá certo, mas quando eu consigo continuar inteiro, mesmo depois da frustração. Porque a Copa passa. O troféu fica para uma seleção, mas aquilo que ela revela sobre mim e sobre você continua. Ela revela nossa necessidade de pertencer, nossa dificuldade de lidar com a frustração, nossa busca por heróis, nossa sede de vitória, nossa dor quando perdemos, nossa esperança quando acreditamos de novo. No fim, a Copa do Mundo não fala apenas sobre futebol. Ela fala sobre desejo, sobre massa, sobre identidade, sobre pertencimento, sobre projeção, feridas, sobre esperança. Por isso que, quando a bola entra no gol, milhões de pessoas gritam ao mesmo tempo. Porque, por alguns segundos, o inconsciente coletivo encontra a voz. E se esse vídeo fez você olhar para a Copa de um jeito diferente, olhar também para a sua própria história, para o jogo da sua vida, deixa aqui nos comentários. O que o futebol desperta em você? Me conte. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que é importante ouvir. Talvez a pessoa ache que futebol só é futebol.